Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Vai um café aí? Muito bem. 22 de fevereiro, um sábado. Vamos continuar lendo Bandidos, Profetas e Messias, movimentos populares no tempo de Jesus. O Rosley e o Ransom. Eu tenho achado muito ruim essa parte aqui, porque é Bíblia. Só Bíblia, nada mais do que Bíblia, bobagem, um monte de bobagem. Mas apostando em que quando nós chegarmos na parte histórica, tem alguma coisa para pegar com a mão. Funciona assim, né? Quando a gente tem os livros como fetiche, a gente os lê para repetir ou os lê para negar. Quando a gente ganha autonomia, a gente lê o livro e avalia. Essa primeira parte é sofrível, é horrorosa, é uma péssima escola bíblica dominical. Vamos ver se as coisas melhoram. Eu chego a pedir desculpas pelo conteúdo que tenho entregue nessa playlist, porque o livro é, até aqui, muito ruim. Muito ruim. Mas há esperança de que quando chegarmos aos Messias históricos, tenha alguma coisa para a gente aproveitar. Dessa vez eu vou ler a seção O Ressurgimento do Apocalipticismo. São 3 páginas, vamos lá. A violenta repressão da resistência popular à reforma helenizante, ordenada por Antíoco Epífanes, causou uma intensa crise de fé para os judeus. Bem, essa declaração em si é contraditória, porque se houve repressão à resistência popular, da resistência popular, então não tinha crise de fé, ora bolas. Se está havendo resistência popular, né? Mas vamos lá. Aceitar a reforma significaria abandonar a sua fé em Deus e sua obediência à Torá. Ou seja, a fé supostamente da população foi posta em xeque e a população resistiu. Não teve crise de fé. Teve uma confrontação à fé que se mostrou, segundo o autor, ou os autores, firme. Mas a resistência à reforma significava enfrentar a morte do martírio. Qualquer das duas alternativas parecia levar ao fim inevitável da fé judaica. Aí sim, se de fato houve isso de ou você abdica da fé ou morre, se de fato houve. Porque fala-se à vontade que na história do cristianismo inicial foi assim e a conversa fiada. Teve uma perseguição aqui, outra ali, muito esparsa, mas perseguição generalizada, bobagem, bobagem, bobagem. Então vai ver, isso aqui também é bobagem, né? Qualquer das duas alternativas parecia levar ao fim inevitável da fé judaica. Uma resposta a essa crise foi um ressurgimento do apocalipticismo. Vamos ver por que ele vai falar ressurgimento, porque quando é que teve apocalipticismo? Quando teve? Que eu saiba, não teve. Vamos ver do que eles vão falar. Desesperados para entender sua situação aparentemente impossível, alguns judeus fiéis buscaram uma revelação divina, grego apocalipsis, revelação, donde o nosso termo apocalíptico, para explicar por que as circunstâncias de sua vida se tinham tornado tão insuportáveis e que plano Deus tinha para libertá-los. A começar dessa época de crise para os judeus, houve um surto de literatura revelatória apocalíptica. Se você chama de literatura revelatória, tem um sentido. Apocalíptica tem outro, né? O cara sabe que o sentido é revelação, mas insiste no apocalíptico. Análises recentes de especialistas, eu desconfio sempre de especialistas, estabeleceram com considerável precisão que a literatura apocalíptica, como a Assunção de Moisés, Enoque
50, 90, Apocalipse Animal e possível 1 Enoque 92, 105, Epístola de Enoque, bem como o livro de Daniel, foram escritos em conexão com a crise da Reforma e da resistência à perseguição helenística. Esta literatura fornece pelo menos um sentido geral da interpretação de alguns judeus sobre a situação e sua motivação para resistir à perseguição. Esse é um tipo de declaração boa. Esta literatura fornece pelo menos um sentido geral da interpretação de alguns judeus. Não é o judaísmo, o povo, blá, 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 blá. Alguns judeus, punhado lá de gente, mais ou menos. Gente, é de importância crucial apreciar o caráter distintivo da expectativa escatológica, isto é, referente às últimas coisas, envolvida no apocalipticismo. Não era simplesmente só a busca urgente de uma revelação, mas também uma convicção consoladora e muitas vezes fortalecedora de que a libertação divina, até mesmo a realização da história, estava prestes a acontecer. Bem, até agora, os autores não explicaram por que o termo ressurgimento. Se é ressurgimento, teria havido apocalipsismo antes. Cadê? Onde? Não sei, não falaram, tomara que expliquem. Um elemento importante na motivação dos judeus que persistiam na sua devoção à lei foi provavelmente o seu ardente desejo do cumprimento das antigas promessas de Deus a Israel, que poderiam viver sem ser molestados na terra prometida, que seriam um grande povo e que, através deles, outros povos receberiam as bênçãos divinas. Continuaram na ideia tradicional de que o cumprimento das promessas de Deus estava condicionado ao cumprimento das disposições da aliança mosaica da parte deles. Mas também sabiam que sua falha em guardar a aliança não podia ser a única causa do seu sofrimento e perseguição. No decorrer de toda a crise, eles tinham permanecido fiéis. Contudo, estavam sendo perseguidos e martirizados precisamente porque aderiam à lei, mesmo quando a sua própria alta aristocracia sacerdotal, em aliança com as autoridades imperiais, a tinham abandonado. Quanto mais fiel à lei, mais cacete na cabeça. Portanto, era necessário encontrar uma interpretação mais transcendente. Ópio. A religião é ópio, mas há níveis de ópio. Quanto mais escandalosa a situação, mais crack você tem que enfiar para dentro da bagaça do redil de crente. O ópio normal já não resolvia, aumenta a dose, muda o bagulho. Agora, ópio não, vai no crack mesmo, né? Estavam numa crucial necessidade de uma pedra, ou não é, de uma revelação da sua história que estava se tornando tão desastrosa. Ainda que as pessoas instruídas e letradas não tivessem o monopólio da revelação, as únicas fontes de que dispomos eram os produtos literários de mestres e escribas. Além disso, naturalmente, o próprio fato de que as esperanças de libertação e o recebimento da revelação tenha assumido forma literária indica que pessoas que eram versadas nas tradições dos antepassados e sabiam escrever, isto é, sábios, mestres, escribas, estavam envolvidos na resistência. Não necessariamente, eu não desacredito da declaração, mas não necessariamente. Você pega um punhado de pobres que pagam um amanuense para escrever. O argumento não é lá muito bom, não. É provável que, à medida que aumentava o distanciamento entre a aristocracia sacerdotal assimilacionista, traidora, vendida lambibotas, que bate continência para a bandeira de outro país,
e os camponeses sob os impérios helenísticos, se tornou cada vez mais importante o papel dos escribas e sábios não ligados ao sistema do templo na interpretação da lei para a vida da comunidade. Por isso não será surpresa que, quando chegou a crise, havia grupos de homens sábios, maslim, como os que aparentemente produziram o livro de Daniel, dispostos a dar a compreensão a muitos. São aqueles lá que se mantiveram resistentes, aquele punhado de gente que agora fala em nome de Deus. Em continuação com os profetas clássicos e pós-exílicos, o meio dessa revelação frequentemente consistia em sonhos e visões. Não. O meio da revelação é o papel escrito, a bagaça da narrativa que vai ser lida para o público. A mentira é que o que vai ali é fruto de um sonho, de uma visão. Meus ovos. Ou seja, é conversa fiada lá atrás, conversa fiada agora. E a diferença é que a conversa fiada agora vai para o papel, já que os profetas macumbeiros do Antigo Testamento não escreviam as suas macumbas. Os visionários apocalípticos são apresentados como tendo tido sonhos ou experiências estáticas incomuns, em que receberam revelações de algum dos sábios prototípicos de eras passadas, como Enoque ou Daniel. Aqui você tem dois tipos de pessoas, basicamente. Um que acredita que Deus revelou isso tudo. Outros, acadêmicos, progressistas, que acreditam que o declarante de ter tido o sonho, de fato teve o sonho. São os defensores do estático, geralmente gente metida no mundo pentecostal, que aí vai para a academia e traz a bagaça pentecostal para os seus artigos acadêmicos. Então, eles dizem que o êxtase é verdadeiro, o camarada teve o êxtase, toda aquela narrativa perfeitinha, começo, meio e fim, o roteiro, tudo aquilo veio num êxtase de crack. A ovelha fundamentalista é uma besta, mas o leitor desses artigos é muito inteligente. Não acredito nada disso. Não acredito nada disso. Para mim, o sujeito faz um roteiro todo controlado, todo meticuloso, e o apresenta na forma ficcional de um sonho. Bullshit. Os visionários apocalípticos são apresentados como tendo tido sonhos ou experiências estáticas incomuns, em que receberam revelações de algum dos sábios prototípicos de eras passadas, como Enoque ou Daniel. Daniel é herói de era passada, meus ovos. O texto de Enoque é mais antigo. O texto de Daniel são eles que estão escrevendo. Então aqui estamos ouvindo uma bobagem, né? É uma bobagem. Os conteúdos dos sonhos ou visões eram dramas fantásticos representados num cenário cósmico. Cuidado para não meter o universo aí, tá? Cosmo aí é apenas e tão somente o espaço do Império, mais nada. Nada de planeta Terra, nada de sistema solar. Não se faça uma besta, uma cavalgadura, um asno. Você não precisa ser um asno, um zurra e fuça para ler a Bíblia. Seja uma pessoa normal. Não tem nada de cósmico no sentido de planeta Terra, sistema solar, galáxia, universo. Não seja uma anta, um quasímodo. Mas da mesma forma como a moderna interpretação clínica relaciona os sonhos de um indivíduo com a vida deste indivíduo, eles acreditavam que suas visões se referiam às suas próprias experiências históricas funestas atuais, o que não tem nada a ver com a literatura. O sujeito que está escrevendo não teve sonho nenhum. Quem acredita nisso, para mim, é uma capivara virada do avesso, com o pé na cabeça. Uma capivara, vou dizer. Teve sonho nada. Ele faz um roteiro como se fosse um seriado da Netflix. Mete lá uma invencionice dizendo que um sujeito lá contou para ele. Mentira. E aí conta a história dele. Não me venha naturalizar essas bobagens, não, que eu não tenho saco, não.
os meus quase 60 anos, me autorizam a ler isso e falar: besteira! Titica! Alguns visionários declararam explicitamente que suas visões revelaram o plano misterioso, mysterion, que Deus tinha para o cumprimento da história. Grande coisa, porque eles declararam, tiveram revelação. É mentira, gente. Isso é um gênero literário, ficcional. Tanto diploma para falar asneira. E assim explicavam, aí o explicavam está entre aspas, né? Para ver, o sujeito não acredita tanto. É uma linguagem fenomenológica que ele não sabe usar, né? Porque quando você usa uma linguagem fenomenológica, você tem que deixar claro para o leitor que você está expressando a autoapresentação do texto. Quando você mistura linguagem fenomenológica com linguagem crêntica, você não sabe se o sujeito tem um neurônio ou nenhum. Aqui eu fico em dúvida. Aí quando ele mete, explicavam entre aspas, aí eu... Será se o sujeito está usando linguagem fenomenológica, mas não sabe usar? Suas experiências presentes em termos de como elas se enquadravam no esquema divino geral. Com suas experiências assim colocadas em perspectiva escatológica, através de visões apocalípticas, não tem experiência nenhuma do sujeito. Isso aqui é linguagem crente, o sujeito está aceitando que o narrador da narrativa teve uma visão, teve um sonho. Isso é falso, não teve visão nenhuma, não teve. Ele inventa que teve uma visão. Então, experiência, coisa nenhuma. A experiência dele é fazer um roteiro da Netflix e engambelar o público para vender o peixe dele. Os judeus podiam ver algum objetivo. Já virou os judeus? Antes ele falou que era um grupo. Um grupo. Aqui, ó. Esta literatura fornece pelo menos um sentido geral da interpretação de alguns judeus. Agora já virou judeu. Os judeus podiam ver algum objetivo e sentido no seu sofrimento. A não ser que seja assim. Esse punhado inventa a bagaça, que para os autores é experiência, o cara teve um sonho, que ele diz que é uma revelação, mas não teve revelação nem sonho. E aí, com esta engambelação netflixiana, os judeus, então, que estão lá levando na cabeça, podem compreender o seu sofrimento, mas não são os judeus que estão sofrendo, porque muito judeu está se lixando para as tradições, está sofrendo o cara que está agarrado às tradições. Então, não é o judeu que podia ver, os judeus que estavam sofrendo, né? Seja no martírio pela fé, como no caso dos Masrilim, seja na resistência armada ao decreto imperial opressivo, como no caso dos Hassidim e dos Macabeus. Os que morressem martirizados não deixariam de ver a gloriosa realização do plano de Deus para o reino final de Deus, pois seriam ressuscitados para a vida eterna. A crença judaica de que se poderia entrar no reino de Deus pela ressurreição dos mortos foi uma resposta apocalíptica criativa à situação existente imediatamente antes da perseguição de Antíoco ou durante ela. Eu não sei se surgiu aí. Não sei. A crença da ressurreição surgir aí. Aqui ela está muito bem explicitada, né? Aqui ela é indiscutível. Então eu vou conter minha crítica. Assim também, inspirados por tais visões apocalípticas, os visionários judeus, não. Os visionários judeus não são inspirados em visões apocalípticas coisíssima nenhuma. Eles inventam as visões. Inventam. Adote aí, escreva. Inventam. I-N-V, vai. É invenção. Quem pode se inspirar é o bocó lá que acredita. Mas os visionários são os mentirosos profissionais, como hoje. O pastor Samuel, Deus me deu uma visão. Meus ovos que te deu visão. Toma vergonha na sua cara. Não tem vergonha na cara hoje, não tinha vergonha na cara no passado. É a religião da falta de vergonha na cara.
podiam oferecer feroz resistência a insuperáveis desigualdades, porque estavam convencidos de que eram instrumentos da batalha do próprio Deus contra o intolerável ataque pagão ao instrumento escolhido da salvação. Sim, é um instrumento de manipulação, de bucha de canhão. Carne para matança. Você vai morrer, mas Deus vai te ressuscitar, mete a mão na cara do grego. Eu queria ver se esses visionários iam para pancadaria, ou só ficava na sacada dizendo, pode ir, você vai morrer, mas ressuscita, sua besta, seu imbecil. Os visionários pregadores de mentira foram para pancadaria e morreram, ou só a bucha de canhão idiota? Parece que também havia uma revelação contínua sobre qual era a vontade divina na revolta judaica. Claro, o judeu religioso vai se perguntar, é para eu apoiar a Grécia ou é para eu me rebelar contra a Grécia? Porque assim, como Paulo, né? Se é que Paulo escreveu esta bagaça. Toda autoridade é constituída por Deus. Aí vem uma autoridade e não autoriza a sua farra de idiotas, aí já não é mais autorizada por Deus. Veja que coisa ridícula. A autoridade é constituída por Deus ou não é? Não, professor, quando me interessa é. Ah, sim, de novo, falta de vergonha na cara. O tema que você pegar de teologia e de Bíblia, você vai encontrar falta de vergonha na cara. No início da rebelião ativa, alguns judeus ainda mantinham a observância do sábado no meio da luta, não oferecendo nenhuma resistência nesse dia às tropas seleucidas, que não tardaram a descobrir quando atacar com mais sucesso. Olha, vamos fazer o seguinte. Nós somos aqui 200, eles vão dar uma flechada, vai que morre um. Então vamos fazer o seguinte, é um bando de idiota. No sábado, se você chegar lá, ele vai abrir os braços para você matar ele. Nem abrir o braço ele não vai, porque ele não pode fazer o trabalho. Ele não pode pegar um graveto que Deus mata. O Deus dele mata ele se ele pegar um graveto. Então ele não vai pegar uma espada. Aí foram lá e mataram um monte de otário. Como nem todo mundo é otário, o sujeito viu, mas peraí. Como é isso? Deus não quer que eu faça nada e deixe eu morrer? Deixa eu ver se eu matar um soldado, se alguma coisa acontece. Ah, matou um soldado, não aconteceu nada. Aí vai aparecer uma turma lá que esquece essa bobagem de sábado. No sábado você pode sentar-lhe o cacete no grego. Porque nem todo mundo é idiota, né? Você pode ser idiota há muito tempo, mas pode ser que há algum tempo você deixe de ser idiota. Mas na luta pela preservação do povo da fé e possivelmente sob a influência do forte impulso para a desejada realização escatológica, porque tem isso. Eu já vi esses dispensacionalistas doidos por desgraça, todo sensacionalista, anota aí. Sensacionalista não, dispensacionalista. Todo dispensacionalista é doido pela desgraça. Porque como ele acredita na estupidez inenarrável de céu, parousia, volta de Jesus, ressurreição, esses trastes cognitivos de besta quadrada, e o mito mais imbecil ainda diz que para que isso aconteça, primeiro é desgraça e morte, fome e peste. Ele adora. Ele vê uma peste, ele já tem um orgasmo. Se tiver fome e peste, é um orgasmo múltiplo. É uma bestialidade. Bestialidade isso. Então lá ia ter gente. Não! Ninguém faça nada no sábado, se vier o grego morra. Por quê? Porque aí o céu vem mais rápido. A idiotice chega a esse ponto, gente. Tá pensando que não? E muita gente morreu por ser idiota. Muita gente. Não temos meios para saber ao certo até que ponto as pessoas em geral estavam dominadas pela ardente expectativa da iminente intervenção divina para libertar um povo desesperado. Bem, a gente tem ideias sobre como a coisa se comportou na história. No ano 1000 foi uma loucura, no ano 2000 outra loucura. Quando esses datadores da volta de Jesus, picaretas profissionais,
agendam a volta disso. Um monte de gente faz besteira. Vende a casa, sobe pros morros, um bando de idiota, depois volta com a cara mais de trouxa possível. Então, não é de se desacreditar que um bando de idiota também se entregava a esses frenesis provocados por uma gente alucinada e delirante, né? Todavia, é difícil imaginar como os camponeses judeus poderiam ter suportado uma luta tão prolongada contra a imensa superioridade da potência militar seleucida. Bem, eu não sei se a luta era com os camponeses. Parece que a briga era Jerusalém. O camponês está a 200 quilômetros de distância. Será que o camponês estava interessado em morrer para vir a ressurreição rápido? Não era coisa daquele povo que vivia disso, né? Ele vivia disso. O camponês devia estar lá plantando cevada para tomar cerveja na sexta-feira. Não sei. Sem supor que pelo menos segmentos significativos do povo eram movidos por uma inspiração apocalíptica. Lutavam para restaurar o domínio de Deus, que devem ter acreditado era iminente. Não, isso com certeza. Com certeza muito povo abraçou isso e acho que abraçou na proporção à proximidade de Jerusalém. Quanto mais próximo de Jerusalém, mais delirante o sujeito é, né? Porque isso vem da repetição, né? O cara repete, 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 a lavagem cerebral vai fazendo efeito. Você tá lá no Carmelo, a coisa chega, mas... Deus vai vir, ai que bom. Mas deixa eu ficar aqui no meu canto. Na próxima leitura, a revolta popular e a ascensão da dinastia Asmoneia. Pelo menos não os unir na parede, né? Se você gostou, dá o seu like, deixa seu comentário e, quem sabe, faz o compartilhamento do vídeo. Torne-se membro do mais espetacular clube de membros da Tenda do Necromante e apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café. Tchau, tchau.